Olá, sejam bem-vindos à continuação da nossa leitura, A Conquista Psicológica do Mal. Hoje vamos para a nossa segunda historinha. Vocês lembram que na sequência nós temos um herói pagão e um santo cristão. Hoje vamos falar só do primeiro episódio do herói pagão. Semana que vem prosseguimos. Temos feito palestras um pouquinho mais curtas em relação a isso, para que vocês tenham tempo de refletir um pouco mais sobre cada história e não juntar duas ou três, que torna mais complexo uma quantidade maior de informação. Espero que vocês estejam gostando desse formato. Hoje, então, vamos contar essa história que é muito bem narrada pelo nosso autor. Lembrem que estamos falando de Heinrich Simmer, que trabalha com a ideia da interpretação simbólica de contos tradicionais. E esse livro nada mais é do que isso. Uma coletânea de histórias que mostram como o ser humano lida com o lado obscuro de si mesmo, ou seja, como lidar psicologicamente com o mal, integrá-lo e saber reagir a ele. E a história que vamos ver hoje é muito especial nesse sentido. É uma história de origem irlandesa. Ele nos conta de um determinado rei, dois reis míticos, que se casaram e eram especialmente virtuosos. Então era o rei Conn e a rainha Eda. Eles tinham uma espécie de casamento sagrado, onde as virtudes de ambos potencializavam a sua capacidade mútua, ou seja, eram maiores juntos do que seriam separados, que é o típico caso de almas gêmeas. Simmer diz que com eles é como se eles tivessem constituído o tal, a união, a harmonia por oposição, e, consequentemente, podem agora plasmar o T, que é a sombra desse tal no mundo. É o caminho e a sua sombra, o caminho e sua realização. E então eles fazem essa realização no seu reino como um excelente governo, extremamente próspero a ponto de que até a natureza ecoava a justiça dos seus governantes. Tudo era próspero, tudo respondia bem. Um belo dia tiveram um filho, um belo príncipe, em que eles resolveram colocar o nome de ambos os pais. Previsto por um áugure, ele seria um homem muito sábio, muito bom, um grande regente. Então, diante desse augúrio, eles resolvem colocar no filho o nome do pai e da mãe, Conn Eda. E esse Conn Eda cresce e se torna um menino realmente muito virtuoso, como todos previam. Ocorre que numa certa ocasião sua mãe tão bondosa, tão sábia, morre. E ele, órfão de mãe, após algum tempo, por necessidade, o pai acaba por tomar uma nova rainha. Aí vem a velha história da madrasta, que se nós fôssemos analisar, ela nada mais é do que a outra face da mãe. Nós temos a mãe com a face benfeitora, do carinho, mas também é benfeitora aquele que educa, aquele que empurra o filho na direção das provas necessárias. O pássaro é bom quando choca seus ninhos, quando alimenta os filhotes, mas também é bom quando joga para fora do ninho para que aprendam a voar. Então entra o papel da madrasta, que é esse outro aspecto da mãe. Essa madrasta, como em toda boa historinha, não gostava do menino, tinha medo, porque ela já tinha tido filhos de um casamento anterior e tinha medo que ele herdasse o trono. Ela pretendia isso para os seus próprios filhos. E aí faz todo um tipo de artimanhas para tentar tirar do menino a sua reputação necessária para que fosse um rei. E ele, muito puro e muito bondoso, não percebe nada, nada o atinge. Um belo dia ela se aproxima então de uma bruxa e faz toda uma série de trabalhos para conquistar uma mesa de xadrez. Essa mesa de xadrez mágica permitia que o seu dono, jogando contra quem fosse numa primeira partida, fosse vitorioso. Ela convida então o seu enteado, já com a intenção de, ao derrotá-lo, exigir dele que conquistasse para ela 3 empreitadas mágicas, 3 objetos mágicos, que eram 3 maçãs de ouro, um cavalo negro e um cachorro muito especial, que eram de propriedade do rei do Reino das Fadas. Era praticamente um objetivo impossível e ela esperava que ele morresse na conquista desse objetivo. E convida o menino, evidentemente, já um rapazinho, na primeira partida ele é derrotado. E aí ela mesma se entusiasma com uma vitória tão rápida, pede a ele para jogar mais uma partida. E nessa segunda partida, evidentemente, ela é derrotada. E ela resolve parar de jogar, é claro, e exige a ele, então, pela primeira partida, que ele buscasse os 3 atributos, as 3 conquistas.
E ele, vendo-se encurralado diante disso, só aí, percebendo a maldade da sua madrasta, porque o objetivo colocado era impossível, ele diz a ela que, como contrapartida pelo fato dele ter vencido o segundo jogo, ela teria que ficar isolada no alto de uma torre, onde ela ficaria ali esperando, sujeita a sol, sujeita a vento, esperando que ele voltasse, alimentada de forma muito frugal e só descendo dali quando ele voltasse. E assim é feito. Ele tem que conquistar as 3 prendas, que de uma certa maneira são o resumo dele mesmo. Se vocês virem nas histórias tradicionais onde existe maçã, maçã normalmente está associada ao coração. Maçã de ouro está associada a um coração de ouro, ou seja, um homem extremamente virtuoso, extremamente sábio. Ele teria que conquistar isso no plano espiritual, tornar-se um homem de ouro. Mas teria também que conquistar o cão do rei das fadas, que era um animal extremamente leal, fiel ao dono, extremamente esperto, ou seja, ele teria que dominar essa parte emocional, que era representada pelo cão, pela obediência ao seu senhor, pelo entusiasmo, pelo empenho em servir ao seu senhor, e teria que conquistar também a montaria perfeita, que era o corcel negro. Se vocês perceberem nos contos, é muito comum que o corcel seja uma continuação do próprio herói, como se fosse uma parte do corpo dele. Para quem conhece a história do centauro, por exemplo, o cavalo e o homem se tornam um ser só, de tamanho domínio que ele tem sobre a sua montaria. É o seu corpo físico que ele domina com seus instintos, com as suas pulsões. E domina de uma forma tal que um centauro como Quiron, ele aprendia da sua parte humana e aprendia da sua parte animal também, porque a natureza tem muito a nos ensinar em todos os seus planos. Então, de uma certa maneira, o que ela propõe a ele é uma conquista dificílima, quase impossível, que era a conquista de si mesmo. E ele, que não consegue, percebendo o mal nela, que até então ele não tinha visto por ingenuidade, e era exatamente essa ingenuidade que o impedia de ser rei, quando ele percebe que ela representava o mal, ele consegue isolá-la, retê-la num determinado ponto, para que ela não continuasse espalhando as suas más obras. Ou seja, ele não consegue, a princípio, por ingenuidade, vencer o mal em si mesmo, mas ele consegue isolá-lo, detê-lo, fazer com que ele fique imobilizado até que ele termine a sua gesta heróica. Então, mais uma vez, o que temos falamos na nossa primeira reunião, existe aí um pouco daquilo que a alquimia chamava de magia simpática. O que está acontecendo fora, está acontecendo dentro dele também, ao mesmo tempo nos 2 mundos. Ou seja, a madrasta está fora e está dentro também. E ele parte para a sua gesta heróica, então. Não sabe nem por onde começar. Ele não tem ideia de onde estavam essas coisas. Então procura um druida, que era considerado o druida mais sábio daquela região. E o druida diz que consulta os seus espíritos conselheiros, consulta o seu próprio conhecimento e diz: está fora do meu alcance achar a saída para o que você precisa, mas sei onde você pode encontrar a saída. E vai apontar para ele uma fórmula. Vejam bem, o druida, se nós formos interpretar, não é ele era um sábio, não é que ele não soubesse, mas é porque a sabedoria, a conquista de si próprio pode ser só apontada, mas não pode ser dada. Ele aponta o caminho para que o príncipe conquiste a si próprio e por isso seja digno. Ninguém pode caminhar por nós, pode no máximo apontar o caminho. Então ele aponta para o príncipe um cavalinho que havia parado diante da sua casa, que era um cavalinho peludo, muitíssimo insignificante, um cavalinho de nada, sendo que ele, um príncipe, tinha acesso a cavalos puro sangue, muito melhores do que aquele, mas diz, você vai nesse cavalo, que ele vai te levar até um local, uma montanha, onde existe o pássaro com cabeça humana, que esse pássaro mágico vai poder te apontar a direção. Agora, você leva essa pedra preciosa, porque se você fizer perguntas e ele não te responder, você oferece a pedra preciosa. E ao oferecer essa pedra preciosa, ele vai ser obrigado, ao aceitá-la, a te responder o que você perguntar. E assim vai o príncipe. Vai cavalgando no seu cavalinho peludo, um pequeno e insignificante cavalo, chegam até o rochedo, o local onde morava o pássaro de cabeça humana, e ele oferece, faz perguntas, o pássaro evidentemente não responde, ele oferece a pedra preciosa. E aí o pássaro se vê obrigado a responder. E ele diz, remove essa pedra sobre a qual você está. Você vai encontrar um cálice
e vai encontrar uma bola de ferro. Tira ambos, joga essa bola de ferro diante do seu cavalinho, que ele vai começar a falar com você, vai seguir essa bola e vai te orientar em todas as etapas do caminho. E ele faz isso, retira o cálice e a bola de ferro, coloca a pedra no local e faz exatamente o recomendado. Joga a bola de ferro, ela começa a rolar e o cavalo começa a caminhar com a sua montaria, começa a caminhar na direção da bola de ferro. Agora, olha que interessante, porque é muito difícil a gente não fazer associações. Por um lado, você vai ver que existe dentro da tradição egípcia o Ba, que era considerado a mente superior do homem, a mente pura. Essa mente pura era exatamente um pássaro com cabeça humana. Ou seja, é muito difícil, claro que não há uma comunicação de informações de um lado para o outro, não é impossível, mas é difícil que haja. Mas existe aí um mesmo modelo, um mesmo arquétipo que o homem pode captar em qualquer lugar do tempo ou do espaço. Ou seja, que existe algo maior dentro de nós, uma voz superior. É como se fosse a nossa mente alada, a cabeça de um homem, mas com asas, ou seja, uma mente que voa mais alto e que tem uma visão mais pura, que orienta ele a encontrar as coisas que são necessárias. O seu eu animal precisa de um guia que o leve ao centro do mundo, ao centro de si próprio. E esse guia vai ser essa bola de ferro. Essa bola de ferro, quando solta, ela rola até a região mais central, que fica dentro do lago, que é exatamente a morada, o reino das fadas que ele pretendia encontrar, que é o reino sagrado não só fora, lembrem, mas também dentro. Essa bola rolando o levará até o centro de si próprio. E ele tem que ter a humildade necessária para deixar que o seu cavalinho o oriente. Ou seja, nesse momento, se ele for usar as suas emoções, os seus medos, os seus desejos, ou uma mente inferior, banal, tudo isso vai fazê-lo desviar do caminho. Os instintos educados do seu cavalinho são capazes de seguir o curso das forças da vida, encontrar o curso das forças da vida. E se ele for capaz de ouvir, ele pode chegar ao seu ponto, ao seu alvo tão buscado, que é o reino das fadas. E ele faz isso. Então joga a bola de ferro, ela começa a rolar e o seu cavalinho vai atrás dela, procurando a região mais baixa e mais central, ou seja, procurando a si próprio, o seu centro. E ele vai atrás. O cavalo vai atrás, com ele montado, até que chega numa certa região, ele mergulha dentro de um lago. E o cavalo se detém por um minuto, pede que ele se prepare, porque eles continuariam a partir dali. E eles mergulham dentro d'água, como se estivessem em outro ambiente, perfeitamente respirável, só um outro ambiente com uma luminosidade um pouco diferente, mas um mundo como outro qualquer, debaixo d'água. Ele vai seguindo, até que em determinado momento a bola passa por uma região onde haviam 3 serpentes ferozes, terríveis, com os dentes para fora. E o cavalinho para e diz a ele: olha, pegue dentro da minha orelha, você vai encontrar 2 coisas escondidas dentro da minha orelha. Uma cesta e um vidro com um determinado medicamento mágico. O tônico, o bálsamo, cura tudo. Guarda essas 2 coisas com você. Olha que interessante isso, porque de uma certa maneira é o corpo físico dele que fala. São os seus instintos, os seus reflexos, que naquele momento, guiados pela mente superior, que é o pássaro com cabeça humana, vão procurando o ponto onde ele poderá transcender e se tornar um legítimo ser humano digno de reinar sobre si mesmo. Mas ele tem acumulado em si, nos seus ouvidos, que indica que foram coisas que ele ouviu pela vida fora, os ensinamentos recebidos, as tradições recebidas, e isso são joias que vão protegê-los do que vem aí para frente. Ou seja, aquilo que está guardado nos seus ouvidos é a sabedoria acumulada pelo corpo, na memória, no cérebro, ao longo de toda a vida. E essa sabedoria acumulada agora é o medicamento que ele necessita. E aí, quando eles se aproximam das serpentes, o cavalinho diz: olha, a cesta que você tirou do meu ouvido abre, tem 3 nacos de carne. Você tem que arremessar um pedaço na boca de cada serpente, e elas vão nos deixar passar. Tem que ser certeiro, você não pode errar. Um pedaço de carne na boca de cada serpente, e elas vão nos deixar passar. E ele faz exatamente isso, e é certeiro na pontaria, acerta os pedaços de carne na boca de cada serpente, e elas dão passagem. E eles continuam no seu caminho. Vejam, também é impossível a gente não fazer associações. Para quem conhece um pouco da história de Osíris no Egito, chega um determinado momento que ele se dirige ao Amente e o crocodilo, o Sobek, pede a ele sua perna. E ele dá a sua perna
para Sobek, que a devora, e continua na direção do Amente, pulando numa perna só. Ou seja, quando nós queremos nos purificar, algumas das coisas que nesse momento consideramos nossa carne, nossa perna, que são nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas inércias, vão ter que ser colocados como oferenda. É o sacrifício, muito parecido com algo que a gente vê numa tradição indiana, num livro maravilhoso chamado Bhagavad Gita. Chega um determinado momento que temos que cortar os nossos defeitos. E eles estão tão grudados em nós que é como se fosse uma mutilação. Cortar uma vaidade, um orgulho, uma debilidade, é como se você estivesse se mutilando, cortando um braço. Isso dói, mas é o sacrifício necessário para quem quer continuar subindo. Ou seja, a carne que ele lança é um pouco da sua própria carne. É algo que está guardado e separado, é necessário que seja sacrificado naquele momento. Ele deixa coisas para trás, para poder, como se você subisse uma montanha, e aqui a carga toda que está na tua mochila você não suporta mais. O peso está muito grande. E alguma coisa tem que ser sacrificada ali, para que você possa continuar subindo. Feito esse sacrifício, o cavalinho continua com ele nas costas, até que eles chegam à beira de um precipício onde havia uma montanha em chamas. Uma montanha inteira do outro lado em chamas. E o cavalo diz, olha, agora é necessário que a gente atravesse essa montanha. Você segura bem na montaria e não solta de forma alguma. E o cavalo voa por cima daquela montanha e chega até o outro lado. Do outro lado ele pergunta ao príncipe, você ainda está vivo e montado em mim? E ele, sim, estou, mas bastante chamuscado. Aí o cavalo diz, pega então aquele vidrinho que eu te dei, que é o bálsamo cura tudo, pegue um pouco, a metade desse bálsamo e passe sobre você. Ele faz isso e a cura se dá imediatamente. Ele se torna totalmente, sua pele totalmente íntegra, como antes. E os dois continuam caminhando. É interessante porque é como se ele tivesse passado por aí num batismo, percebam. Ele foi batizado pela água e pelo fogo. Ou seja, o batismo de água e o batismo do Espírito. E passa além dos dois. E toda a sabedoria que ele armazenou, que está simbolizada por esse unguento, é capaz de cicatrizar as feridas que foram geradas nesse trajeto. A sua sabedoria justifica tudo o que foi vivido e faz com que ele feche as suas feridas. E continua caminhando até que chegam ao portão da cidade das fadas. Aí é a prova mais difícil. O cavalinho chega para ele e diz, olha, você está vendo que ali existe um portal. Se você descer de mim e passar por ali, eles vão te deter, talvez até te matem, você não vai entrar. É necessário que você tire de dentro da minha outra orelha um punhal que existe lá dentro. Ou seja, era algo que também condensava uma sabedoria, estava dentro da orelha do cavalo. Você tira um punhal e me sacrifique. Ao me sacrificar, você tem que tirar a minha pele, colocar sobre os ombros e todo mundo vai te deixar passar lá. Aí você pode entrar e sair livremente. Só te peço que quando você entrar, você volte e aplique o resto do bálsamo no meu corpo. E o príncipe fica totalmente consternado nesse momento, porque o cavalo era o responsável por tudo que ele tinha conquistado até aquele momento. Ele diz, não, eu prefiro morrer junto com você. Não vou cometer tal sacrilégio, não vou cometer tal crime. E é muito bonito isso, porque o cavalinho chega para ele e diz, se você não fizer isso, morreremos os dois. Aprenda a me ouvir, faça o que eu estou te pedindo. Isso me lembra muito uma passagem daquele livro que acabei de falar para vocês, o Bhagavad Gita hindu, onde um príncipe que tinha que combater um exército é levado por Krishna para o meio dos dois exércitos, para tocar a sua trombeta e começar a guerra, e o príncipe, no caso, que era Arjuna, começa a chorar pelos parentes que ele não queria matar. Matar, para essas tradições, para uma visão mítica, simbólica, não é eliminar. Porque você não vai ver uma tradição que acredite que a morte seja eliminação. A morte é transmutação, é renascimento num outro nível, num outro local, para continuar caminhando em outras condições. Nós, ocidentais modernos, para nós, morte é fim. Não existe isso nos contos. Era necessário que ele matasse um patamar de consciência para renascer no outro. É morrendo que se nasce para a vida eterna. Então ele acaba sendo convencido pelo cavalinho. Mata, retira a pele dele com muito pesar, as lágrimas, passa uma noite inteira chorando ali ao lado daquele cavalo. No dia seguinte, quando raia o dia, ele coloca a pele sobre os seus ombros, como Hércules fez com o leão de Nemeia,
E aquela força e aquela energia daquela pele ficam impregnados nele. E ele vai lá e atravessa esse portão. Quando atravessa, lembra do pedido do cavalo e volta. Ao voltar, pega o resto do unguento, passa sobre aquele corpo escalpelado do cavalo e automaticamente acontece uma transmutação. Ele vai vendo que aquele resto de um cavalo morto se torna um belíssimo príncipe. Esse belo príncipe diz que era irmão do rei da cidade das fadas, que havia sido aprisionado pelo druida e que só ele poderia libertá-lo. Quando ele se tornasse a montaria de um príncipe humano, ele poderia ser libertado. E que então, naquele momento, ele agradecia muito porque todos na cidade das fadas esperavam por ele e ele o tinha libertado. Entram, ele é muito bem recebido e ali permanece por quase um ano, que era o tempo que ele tinha para conquistar os seus objetivos, voltar e dar a resposta à sua madrasta. Os moradores daquele reino pedem que ele fique com eles até quase o final do prazo. E ali, muito facilmente, ele é presenteado com as coisas que faltavam, que eram as maçãs de ouro, as 3 maçãs de ouro, que ele já tinha conquistado dentro de si. Portanto, o que estava sendo dado fora era meramente um troféu, um reconhecimento. O cão de caça, que ele precisava conquistar, que ele também já tinha aprendido a caçar dentro de si o melhor. Portanto, ele merecia, aquilo era um reconhecimento. E o cavalo, puro sangue, que poderia transportá-lo, que ele também já tinha conquistado o domínio da sua montaria. E agora ela se torna muito, não é um cavalinho pequeno e peludo, agora é um puro sangue. Isso me lembra um pouco o mito do rei Arthur, quando Uther retira Excalibur das águas do lago. Na verdade, ele já havia logrado Excalibur dentro de si, e aquilo é um reconhecimento externo. É um símbolo daquilo que ele já fez, ao vencer, dominar e unir todos os reinos da Bretanha. Então o príncipe também recebe essas 3 prendas como um reconhecimento do trabalho interno que ele já teria feito. Ele não poderia tomá-la se não fosse digno dela. Agora percebam que ele já havia conquistado o domínio da sua montaria, o domínio das suas emoções para confrontar todos os perigos do caminho sem perder a confiança, e agora tinha se transmutado ele mesmo, porque o príncipe do reino das fadas nada mais é do que um alter ego, é ele mesmo, num plano espiritual. Então os 3 mundos, o espiritual, o emocional, o físico, os 3 mundos se unem aí em harmonia. E agora ele é um homem preparado para reinar, porque sabe como lidar com as sombras dentro. Portanto, pode atuar quando elas surgirem fora. Senão ele, indefeso, deixaria o reino igualmente indefeso. Agora ele reina sobre si próprio. Portanto, é um governante em potencial. Ninguém pode governar a ninguém se não governa a si próprio. Então, depois disso, ele prossegue, volta para casa e quando ele chega, ele encontra então a rainha no lugar que ele tinha deixado, lá no alto da torre. Ela, quando já estava muito perto, porque o prazo que ela tinha que esperar era 1 ano e 1 dia. O prazo estava perto de se esgotar, ela estava esperançosa de que ele não voltasse. Quando ela vê ele surgindo no cavalo e trazendo o cachorro no horizonte, ela se desespera e se atira do alto da torre. Ou seja, sem que ele fizesse nada, por ter vencido e subjugado o mal dentro, ele vence e subjuga o mal fora. Não era necessário fazer nada, a vitória já tinha sido conquistada. Ele se aproxima, então narra tudo ao seu pai, que fica horrorizado pelo que a sua esposa tinha feito. Ele se torna um excelente rei e reina naquelas terras por muitos anos, enterra as maçãs de ouro, isso é interessante, e ao enterrar essas maçãs de ouro, elas se reproduzem, se multiplicam. Ou seja, esse coração de ouro que ele conquistou se torna um exemplo e faz com que a terra se torne fértil para gerar outros corações de ouro. As maçãs são frutíferas, assim como o seu reinado, e todos são felizes para sempre. Bem, algumas das observações que Sirmer faz, além daquelas que eu já passei ao longo da história, que são muito interessantes, ele vai dizer que o príncipe ignora as forças do mal e por isso é frágil. Ele necessitava saber que todo ser humano, como diria Platão, é uma mistura de um e do outro, uma mistura de luz e sombra, e tinha que aprender a lidar com as suas próprias sombras, porque ao subjugá-las ele teria poder sobre as sombras do lado de fora. Portanto, se torna um verdadeiro redentor. Um redentor
digamos assim, da inexperiência, da ingenuidade, da insegurança do seu povo. Faz com que cada um possa aprender a fazer o mesmo. Mas ele primeiro necessitava vencer em si próprio. E para isso ele precipita as provas. A madrasta, então, vai fazer com que ele se lance a essa aventura um pouco louca, para a qual ele não se sente preparado, e ele vai se lançar. Vocês percebem que ele é endossado por todos os elementos, é desafiado e endossado por todos os elementos. Ou seja, ele enfrenta a água, ele enfrenta o fogo, e Simber diz que de uma certa maneira a água condensa junto consigo a terra, que são os elementos mais densos, enquanto que o fogo condensa junto consigo o ar, que são os elementos mais sutis. Ao vencer a água e vencer o fogo, ele os integra dentro de si. Não só eles, mas também o ar e também a terra. Ou seja, ele domina os 4 elementos, é senhor de si mesmo. Esse é o batismo nas águas, batismo no fogo. Batismo 2 vezes nascido, como se diz no Egito. É aquele que por 2 vezes venceu os elementos da terra e do céu e os unificou dentro de si. Logrou, assim como seu pai e sua mãe, o tal, a harmonia por oposição. Seu próprio nome é uma junção do nome do pai e o nome da mãe, que já prevê a sua saga de harmonia de todos os fatores da Terra. Continuando, ele vai dizer que o homem que não consegue confrontar essas sombras, conhecê-las, dominá-las, estabelecer um controle sobre elas, ao se lançar com ingenuidade sobre as sombras, ele vai redundar em 2 consequências bastante nocivas, que seria a descrença na possibilidade do ser humano de ser um ser humano melhor, ou a impotência, de se sentir totalmente impossibilitado de lançar-se contra essas forças. Ou seja, ou ele acredita que elas são invencíveis, ou ele duvida que ele seja capaz de vencê-las. E que essas 2 coisas são nada mais do que um sintoma psicológico de um homem derrotado pelo mal. Ao invés de encontrar o caminho para superá-lo, ou ele se desencanta e acredita ser invencível à adversidade, ou ele desenvolve um complexo onde passa a duvidar de si próprio como um ser capaz de se sobrepor a essas sombras. E um príncipe não poderia ser assim. E percebam que todos nós fomos destinados a reinar sobre os 4 elementos, reinarmos sobre nós mesmos, sermos senhores do nosso próprio reino, sermos capazes de manter o controle sobre as sombras. Bom, continuando, é muito interessante também, se vocês virem, tem um outro livro que já comentei uma ocasião com vocês, que é A Luz do Caminho, a humildade que foi pedida a ele, de não só saber submeter esses elementos, mas também saber o que cada um deles teria a lhe ensinar. Se não fosse a voz da natureza bruta, representada pela bola de ferro, pelo seu cavalinho tão simples, se ele não soubesse aprender dessas coisas, não teria ferramentas para superar as suas provas. Na Luz do Caminho, há uma frase onde se pergunta cada elemento. Pergunta à terra os segredos que tem guardados para ti. Ou seja, ele não elimina, não submete simplesmente as forças. Ele aprende com elas e ele ouve a voz dessas forças. Assim como o centauro Quiron ouvia da sua parte cavalo, ouvia da sua parte humana. Assim como Odin, o grande deus da mitologia nórdica, era grande porque ouvia tudo o que todos tinham a ensinar a ele. Ele integra todas essas coisas. Ele submete, mas não elimina. É um pouco como a obra em negro dos alquimistas. Mergulha nas sombras, reconhece tudo que vive aí, submete, não elimina. A obra em branco nada mais é do que uma domesticação das nossas sombras. A superação de ser um joguete na mão delas. Agora poder dominá-las. Bom, um ano que a história que é colocado, o prazo que é dado para ele, representa um ciclo completo de vida. Vocês vão ver isso em várias tradições. No Bar do Todol são 49 dias, em outras tradições são 40 dias, são 10.000 anos em outras tradições. É uma representação de um ciclo de vida. A vida é basicamente isso. Reconhecer as sombras, dominá-las, saber lidar com elas, ascender e iluminar. Que seria a obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho dos alquimistas medievais. Ele chega à obra em vermelho, ele se torna um grande rei, que agora ele tem sobre si a possibilidade de utilizar todas as suas ferramentas para direcionar a terra ao seu casamento místico com o céu, para poder propiciar a harmonia do tal. E por fim,
Zimmer vai dizer que a única forma de lidar com o mal fora é, em primeiro lugar, reconhecendo e submetendo-o dentro, que é uma verdade. E ele vai dizer também que é muito comum de várias tradições que a gesta heróica, a ação de algum herói, seja destinada a libertar algum ser divino. E que, no fundo, isso é o que acontece conosco. A nossa gesta heróica, a nossa aventura é destinada a libertar um ser divino que vive aprisionado dentro de nós. Enquanto não soubermos encontrar as chaves dessa cela, não libertaremos esse ser divino que vive em nós. Portanto, é uma história bastante representativa, chama a atenção de vocês, porque uma mensagem moral comum não precisaria de tantos elementos, é que o próprio Zimmer disse quando falamos lá das babuchas. Pela quantidade de elementos e de detalhes, você percebe que ali existe uma via crucis que está mostrando a nossa própria trajetória, em direção a reinar sobre nós mesmos e podermos governar a nossa vida na direção de cumprir o nosso papel, gerar maçãs de ouro, gerar corações puros, gerar uma obra digna no mundo. Criar em nós o poder de sermos plenamente humanos e, através do nosso exemplo, inspirar isso aos demais. Isso é uma verdadeira gesta heróica, que liberta o ser divino que vive dentro de nós. Hoje ficamos por aqui e eu espero que vocês estejam acompanhando com a leitura e que a gente possa se divertir bastante com isso e aprender também. Muito obrigada.